Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a doutora Ellen Dutra, foi formada em Medicina na Faculdade do Espírito Santo e hoje ela atua como professora aqui na UNIT e também na UFS de Lagarto. Qual foi o motivo assim, que você escolheu Medicina como a sua profissão? Aquela coisa bem clichê, né? Mas acho que escolhi medicina muito cedo. Eu tinha 9 anos, eu tive o primeiro processo de contato com adoecimento na família, que foram com os meus avós, né? Durante muito tempo. Então, cuidar passou a fazer parte da minha rotina desde a infância. Né? Minha avó era acamada, né? Depois de 2 AVCs, e a rotina do cuidado era toda feita em casa. Com minha mãe, comigo um pouco maior, já por mim. Então isso foi uma coisa meio que natural para mim. E acabou acontecendo, não foi bem uma escolha. Sim. Foi uma rotina. Quais foram os maiores desafios enfrentados na época da sua formação? A distância da família, né? Eu não morava no estado da minha família. Acredito que a gente se sentia muito sozinho, além desse desafio de você estar se descobrindo ainda muito jovem dentro de um curso que tem muitas exigências, né? Tudo muito novo, é um universo todo novo. E eu acho que o maior desafio era a gente conseguir gerenciar tudo, tanto a rotina, né, como a faculdade. Mas deu certo. Você é daqui de Aracaju? Sou. Aí você foi pra lá fazer a Fui pra lá faculdade. fazer a faculdade. E quais são assim, os conselhos que você dá para quem está começando agora? Levem com leveza. Eu sempre falo muito isso, eu bato muito nessa tecla. Mas a gente vê que o aluno ele já chega muitas vezes muito cansado de um cursinho, de uma exigência pessoal, familiar, social. Então levem isso aqui com leveza. Aprendam, estudem, se dediquem, mas aproveitem o processo. É isso. Você teve critérios que você usou para escolher sua especialização? Sim. Quando eu saí da faculdade, inicialmente eu fui fazer neurologia. A cardiologia nunca foi a minha primeira opção, não. Entrei na residência de neuro e não gostei. E aí, castelo de cartas, né? Eu sempre achei que ia fazer neuro desde o terceiro período, então me identificava muito. E aí a rotina foi muito diferente do que eu pensava, então foi um tapa na cara, assim. E aí, como todo bom confuso, né? Eu não sabia o que ia fazer. Trabalhei 1 ano e fui fazer clínica. Continuei confusa. E aí, durante o percurso, eu rodei na cardiologia e falei, nossa, que legal. Era totalmente diferente da minha expectativa da faculdade. Né? Na cardiologia eu tinha UTI, eu tinha urgência, eu tinha consultório, exame, procedimento. Então, se mostrou uma especialidade que tinha muitas vertentes e que tinha espaço para todos os perfis. Inclusive para você ao longo da vida. Você é mais jovem, você quer dar mais plantões, você vai ficando mais velho, quer fazer mais consultório. Então a cardiologia ela é muito democrática nisso daí. E aí eu gostei dessa coisa muito mesclada. Então você recomendaria Recomendaria. Para quem não gosta de rotina, de tudo muito organizadinho. Então, um dia eu fazia UTI, no outro dia eu trabalhava na urgência, no outro eu faço consultório e um dia nunca é igual ao outro. Então, para quem não gosta da monotonia, a cardiologia é uma especialidade legal. Versátil, né? Versátil. E uma pergunta mais profunda agora. O que é ser um médico de excelência para você? É lidar com gente. Né? Eu acho que o médico de excelência, mais do que conhecimento técnico, científico, ele precisa ter contexto emocional, afetivo muito aguçado. Você precisa entender que quem te procura é uma pessoa numa situação muitas vezes de vulnerabilidade, ou ainda que não seja, mas você está sendo para aquela pessoa uma referência naquele momento. Então você precisa passar confiança, você precisa acolher. Então isso vai muito além do que a gente aprende no livro. Saber lidar com gente também se transforma num profissional de excelência. E qual é a relação que você faz entre saúde mental e medicina? Veja, hoje a gente vê um adoecimento coletivo do ponto de vista mental. Então, onde
onde eu atuo com uma população muito vulnerável, porque são pacientes com doenças crônicas, né? As doenças cardiovasculares. Então, isso já fragiliza muito o contexto emocional, a saúde mental do paciente. E os alunos, muitas vezes, já chegam para a gente muito fragilizados. Então, existe essa exposição contínua, né, a essas vulnerabilidades. Então, a saúde mental ela é uma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser conversada, né, precisa ser tratada quando for necessário. Então, a gente precisa, inclusive, falar mais sobre saúde mental. E tem coisas que você ainda quer conquistar na sua profissão? Que você ainda se vê, nossa, ainda quero conseguir isso? Hoje eu sou uma pessoa muito tranquila onde eu tô, sabe? Eu acho que eu preciso conquistar mais é o equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio. Então, não são grandes passos sobre ser o médico mais famoso, o médico mais conhecido, o melhor médico. Aqui, para mim, a minha maior ambição é conseguir ter um relacionamento familiar equilibrado, conseguir estabelecer minha rotina de trabalho, dar as minhas aulas, que é uma coisa que me traz imenso prazer. Então, eu acho que nesse contexto eu sou muito feliz onde eu tô agora, sabe? Então, minhas ambições não são tão altas desse ponto de vista. Certo? Em medicina é uma profissão que a gente lida muito com a morte, né? Como é, assim, sua relação com a morte e também como é isso na profissão? Acho que essa é a parte que não ensinam pra gente na faculdade, né? A morte é uma coisa que é sempre presente, mas muito pouco trabalhada. A gente acaba lidando com isso na nossa rotina, depois de formado. E a morte, apesar de ser um grande tabu, muitas vezes para ser comentada, né? A gente tem que ter cuidado com como a gente encara, né? Enquanto médico. Não também levar todas as angústias e aflições para sua casa, mas também não ser indiferente. Quem perde alguém, né? Não perde, você perdeu um paciente, alguém perdeu um marido, uma mãe, um filho. Então a morte tem que trazer pra gente também, além do equilíbrio, a gente precisa prestar acalanto pro outro, você precisa ser alento, né? Trazer conforto. Então o médico ele precisa aprender a lidar com isso de uma forma equilibrada, mas no dia que a morte não lhe tocar de forma alguma, talvez você precise voltar um pouquinho atrás. Então, a dor precisa ser sentida dos dois lados. A gente, enquanto médico, também é falho, a gente também perde, né? E nesse jogo, perder nunca é bom. Sim. Essa última eu achei um pouco difícil a pergunta. Defina todos os anos de estudo e também os anos de trabalho em uma única palavra. Dedicação. Boa. Dedicação. Assim, muitas vezes vocês vão abdicar, né? Ao longo do curso vocês vão ver que vocês vão abdicar. E depois do curso vocês vão ver que vocês talvez abdiquem ainda mais. Né? Então, é a dedicação que precisa te motivar aquilo. Você precisa ter algo ali por trás que te faça, né, se manter naquilo, fazer aquilo, se dedicar àquilo e querer conviver com aquilo. Então, dedicação seria a palavra-chave aí. Muito obrigada, viu, Pro? Adorei fazer esse trabalho contigo.